Irmãos, Lucas capítulo de número 2, versículo de número 25. Amém? Lucas capítulo 2, versículo de número 25. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. Amém? Glória a Deus. Louvado o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, quando o Senhor colocou esse texto ao meu coração, ele fala a respeito aqui do sacerdote chamado Simeão. Toda vez que eu leio essa passagem, me traz ao meu coração a imagem do que seria, eu começo imaginando o que seria segurar nos braços o Salvador da humanidade. Simeão, ele era sacerdote, e como sacerdote, ele tinha uma vida diferente, uma vida diferenciada. Mas antes de falar sobre o sacerdócio, vamos falar um pouquinho sobre o Salvador. Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 3, quando Adão ele peca, quando ele entra em pecado, ele desobedece a Deus, havia uma profecia que dizia que da semente da mulher nasceria um que ele seria ferido no calcanhar, mas ele iria ferir a serpente, ia pisar a cabeça da serpente. E de lá para cá, o homem que estava no Éden, que andava com Deus, que caminhava com Deus, que tinha a companhia de Deus e a presença de Deus, quando ele é expulso do paraíso, o homem ele começa a entrar numa decadência, e o homem ele começa a ter ausência de Deus. E Satanás, entendendo isso, a cada momento Satanás ele oprimia o homem, porque Satanás ele não tem nada de bom para oferecer, só tem de ruim. Mas Deus ele já havia preparado o cordeiro antes da fundação do mundo. E havia uma profecia que viria um Salvador, viria alguém que faria a diferença, que reconciliaria o homem com Deus. A humanidade seria reconciliada com Deus. E todos os homens que se levantaram e que buscaram a Deus, e que tentaram ter uma vida com Deus, não conseguiam continuar e permanecer na presença de Deus, porque o pecado adâmico estava sobre ele. Quando Noé está ali no mundo, e o mundo corrompido, a Bíblia diz que ele era justo, ele era um homem justo. E o Senhor escolhe Noé para que ele e sua família, ele fosse poupado e desse continuidade à raça humana, porque o Senhor havia se arrependido de fazer o homem. Esse arrependimento é a linguagem para que nós venhamos entender que Deus, ele não concordava com a atitude pecaminosa do homem. Mas quando passa 40 dias e 40 noites, e quando Noé, ele desce ali da arca, o que ele faz? Ele levanta o altar, Gênesis capítulo 6, ele levanta o altar, ele adora a Deus, ele busca a Deus, ele entende quem é esse Deus verdadeiro, o Deus vivo. Em todo momento havia um remanescente, havia homens que tinham uma visão e uma direção de Deus. E de Noé vem tantos outros homens
Da mesma forma que aparece Abraão, que Deus escolhe Abraão, que estava no meio da sua família, de uma família que era idólatra, e Deus ele manda Abraão ele caminhar juntamente com ele, manda sair do meio da sua parentela, do meio da sua, dos seus irmãos, no meio da sua família, e caminhar, porque o Senhor mostraria um caminho, uma direção, uma terra, uma cidade, um lugar onde houvesse a promessa, onde a promessa se cumpriria na vida dele. E Abraão ele sai, ele caminha, e de Abraão vem Isaac, vem Jacó, e ali uma descendência de homens que sofreram por amor a Deus e por servir a esse Deus vivo e verdadeiro. Havia uma marca sobre a vida deles. Havia diferença, as pessoas olhavam e sabiam que era um povo diferente. Por que era um povo diferente? Porque tinha a presença de Deus. Um homem, uma mulher, quando tem a presença de Deus, é diferente. É a marca de Deus, é o Espírito Santo de Deus. As pessoas elas olham e elas veem algo diferente nas nossas vidas, independe do que somos e como estamos. O próprio Jacó, trabalhando para Labão, há muito tempo ali trabalhando, tudo que ele fazia prosperava. Onde ele colocava as mãos prosperava, era próspero, porque havia uma promessa. Havia uma promessa, e há uma promessa para cada um de nós que foi feito para Abraão, que nós comeríamos do melhor desta terra. Nós comeríamos do melhor desta terra. Então, algo diferente. Mas ainda assim, somos passíveis por passar por lutas, por provações. O que acontece? O homem ele peca. A humanidade continua pecando, o homem continua sendo falho, e Satanás, ele sabendo de que o homem sempre falhou, nunca chegaria e nunca se levantaria o Salvador, porque todos que se levantavam na presença do Senhor, fazendo e obedecendo as promessas e a lei do Senhor, todos pecaram. E aí nós vemos que vem os juízes, e todos os juízes também pecaram e erraram, em algum momento falharam. E aí se levantam os reis, e rei após rei, em determinado momento, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Um rei muito conhecido, que é o rei Saul, ele começou direito, mas em determinado momento ele perdeu a direção de Deus. E aí se levanta Davi, nós conhecemos a história de Davi. Davi foi temente ao Senhor, e em determinado momento, o próprio Davi também errou. Toda a humanidade, em determinado momento, acabava errando. E se olharmos para as nossas vidas, em determinado momento, todos nós também erramos. Mas o amor de Deus ele é tão grande, tão tremendo, que havia também uma promessa dizendo que da tribo de Judá o cetro não se apartaria. Não se apartaria. E que a descendência do Salvador, ela viria da linhagem de Davi. E o que Satanás faz? Toda a linhagem de Davi, quando se levantava um sucessor, Satanás fazia com que eles fizessem o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque o homem é falho e se inclina. E aí nós olhamos para toda a história, e nós vemos a linhagem de Davi. E aí observamos, Júlio, a linhagem de Davi, nós vemos quem? Salomão, e vemos de Salomão, Roboão e todos os outros reis. Em determinados momentos erraram. Mas o que acontece? E que me chama a atenção, o profeta Jeremias, ele, no finalzinho do livro dele, acho que capítulo 29, não me recordo agora, mas ele lança uma profecia contra o rei Jeoaquim, que da linhagem dele não se levantaria mais nenhum sucessor ao trono. E depois disso vem o cativeiro assírio. E do cativeiro assírio, o reino de Judá ele ainda permanece, porque as 12 tribos, havia o reino norte e o reino sul. As 10 tribos do norte, elas se perderam depois do cativeiro sírio. E fica só a tribo de Judá. Judá e Benjamim. E a linhagem que viria o Messias seria da tribo de Judá. E toda a descendência, quando chegou ali no rei Jeoaquim, veio o cativeiro, 70 anos de cativeiro. E aí continua a sucessão, e depois vem quem? José. E aí nós falamos assim, mas Jesus ele vem da descendência de José. O livro de Mateus, ele fala sobre essa descendência, que é a descendência de José.
Mas havia uma profecia dizendo que não se levantaria mais um sucessor ao trono que fosse da linhagem de Joaquim. E alguns judeus questionavam a legitimidade de Jesus, porque era da linhagem de José. Mas o Lucas, por ser historiador, ele traz uma visão diferente. Ele começa a trazer a linhagem de Jesus, e aí ele vem até Jessé, depois ele vem até Davi. E aí o que acontece? A linhagem de Jesus, pelo livro de Mateus, aí ela vai para Salomão. Mas a de Lucas, segundo o Evangelho de Lucas, ele fala de Natã. E de Natã vem vários outros nomes, nenhum rei, toda a linhagem de Natã. Tenta acompanhar o raciocínio. Da linhagem de Mateus, Davi, Salomão e todos os reis. Tem uma profecia que diz que não vai se levantar mais um rei. Continua a linhagem, vem José. Da linhagem de Lucas, Davi, ao invés de caminhar para Salomão, ele chama Natã. Uma linhagem de vários nomes anônimos, nenhum de expressão, nenhum famoso, nenhum que chamasse a atenção. Irmão, agora eu confundi tudo. Vamos lá. Jesus, ele é da descendência de Davi, não da linhagem de Salomão e dos reis, mas da linhagem de Maria. Por quê? Porque Maria, separada, virgem, o Espírito Santo vem sobre ela. Gabriel aparece e fala: Maria, de você nascerá o Salvador. Maria, de você nascerá um que vai ser o Salvador. Esse Salvador, ele vai se chamar Jesus. Esse Salvador, ele vai trazer salvação à nação. Ele é o Deus eterno, ele é o Todo-Poderoso, Maria. Mas como pode acontecer isso? Porque eu sou virgem, não conheci homem até agora. E Gabriel diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te envolverá. Irmãos, o Espírito Santo vem sobre a Maria, não teve contato com José. O nascimento de Jesus, ele vem de Maria, que também é da linhagem de Davi. Não havia nenhum rei depois de Davi da linhagem de Maria, mas o herdeiro legítimo, legal, é Jesus Cristo. Jesus, ele vem da linhagem de Davi, através de Maria, concebido pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo. E os pastores que estavam no campo viram uma luz brilhar, viram uma estrela brilhar, e entenderam que aquela estrela era do Salvador. E caminharam e buscaram, e foram atrás até onde estava aquela estrela. O rei Herodes, ele entendia e sabia e conhecia a profecia a respeito de Jesus. E o que ele faz? Ele tenta, da mesma forma que foi com Moisés, porque era o libertador do povo, da mesma forma ele chega e tenta, e pede para matar todos os primogênitos, todos os meninos da época. José e Maria, eles fogem, os pastores vão de encontro. Jesus, ele nasce numa manjedoura, sem honra, sem glória, num lugar simples, onde havia sido rejeitado porque ninguém acolheu. Jesus está lá, e os pastores entendem, aqueles homens, os sábios entendem. Aparecem aqueles homens e traz os presentes. Um oferece mirra, outro incenso e outro ouro. E a mirra representava o quê? Representava o presente de profeta. Porque o profeta usava a mirra muito para curar as feridas. Era como se fosse um anti-inflamatório, como se fosse um remédio. E ali já anunciaram para ele o quê? Que ele veio como profeta. Um dos sábios entendem, se prostra diante de Jesus, diante daquela criança, e oferece mirra. O outro oferece incenso, entendendo o sacerdócio de Jesus. Era a mesma coisa que dizer, porque o incenso, ele era para perfumar. E oferece para Jesus o incenso, entendendo e reconhecendo que ele era o sacerdote, o sumo sacerdote. E o outro sábio oferece ouro. Irmãos, ouro era presente para rei. Até hoje não é fácil de adquirir ouro, não é fácil de possuir ouro. Tem um preço, é caro.
é cobiçado. Mas oferecer ouro para uma criança que estava numa manjedoura, somente entendendo que aquele era o Rei dos Reis, e oferece ouro para aquela criança, entendendo que ele era profeta, sacerdote e rei. A humanidade não entendia, mas aqueles homens, direcionados por Deus, entendendo, conhecendo a palavra, conhecendo as escrituras, sabiam que aquele era um menino, porque havia um sinal. O interessante é que quando nós precisamos buscar a presença do Senhor, sempre tem um sinal. Por mais difícil que esteja a vida, por mais difícil que esteja a situação, quando nós precisamos buscar a Deus, Deus dá um sinal. A estrela brilha, Ju. Brilha no nosso coração, na nossa mente, e há momentos que você fala assim, preciso buscar a Deus. Há situações quando a coisa vai complicar, que nós não sabemos quando a situação ela vai apertar, nós sentimos e falamos assim, preciso orar. Por quê? Porque eu tenho que buscar a Deus. Sempre é um sinal na nossa vida. E aqueles homens buscaram e adoraram. Herodes fala assim, olha, traz o menino para mim. Eles falam assim, nem encontrei o menino. De certa forma eles não mentiram, porque eles não encontraram o menino, eles encontraram o Salvador. Não é verdade? E ali Jesus naquela manjedoura, José e Maria, eles têm que ir embora. Eles têm que fugir, porque todo menino seria morto. Que nascesse, tivesse nascido naquele período, houve um grande genocídio. Muitas crianças foram mortas, mas Jesus escapou, foi embora. Mas, como era costume, irmãos, no 8º dia, lembra quando a gente vai fazer a apresentação aqui das crianças? A gente lê o texto de Lucas, que diz que no 8º dia era costume de levar todos os primogênitos para apresentar no templo. Da mesma forma, José e Maria, eles eram cumpridores da lei. Eles eram judeus. E o que chama a atenção em José e Maria é que eles fizeram tudo certinho. Maria esperou os 40 dias de purificação para poder para se purificar. Eles levaram e apresentaram o menino ao templo. E a Bíblia nos mostra que eles eram pobres, eram simples. Porque a lei dizia que deveria levar um cordeiro. E eles levam uma rolinha. Porque quem não tinha posse, não possuía, não tinha dinheiro, podia levar uma pombinha e apresentar o templo. Quem não tinha recurso, apresentava algo mais simples. A lei permitia isso. Mas a lei dizia que deveria levar um cordeiro. Eles apresentam algo simples. Algumas vezes, nós temos tão pouco para oferecer. Existem momentos que nós tentamos e lutamos para ser cumpridores da lei. Fazer tudo certinho. Cumprir as ordenanças. Falar em cumprir as ordenanças, faz um parênteses. Eu conheci uma senhora, uma senhorinha de coquinho, cabelinho branco, eu acho que o Edson conhece. Depois eu falo para ele. De uma outra denominação, ela foi até o meu trabalho e começamos a conversar e falar a respeito das coisas de Deus. E aí eu falei assim, essa irmã é muito crente. Crente, irmão, é crente, vestidinho, coquinho, cabelinho branco, e falava das coisas do Senhor, e uma bênção. Aí eu não sei aonde caminhou a conversa, que aí ela falou a respeito da ceia, mas ela não tomava ceia. Eu falei, por que você não toma ceia, irmã? É porque eu não sou batizada ainda. Aí eu falei assim, irmã, você não é batizada? Por quê? Porque eu não senti de Deus. Aí eu falei assim, não sentiu de Deus, mas não tem que sentir de Deus. É uma ordenança, é um cumprimento. A palavra diz, tem. A senhora aceitou? Creu, crie. A senhora procura, busca Deus? Busco. Eu oro, eu jejuo, mas eu ainda não senti de Deus. Falei, mas não tem que sentir. Então a senhora vai se batizar,
sem sentir mesmo, porque a Bíblia diz que quem não participa do corpo e do sangue, não tem parte com ele. Quem participa indignamente também é condenado pela morte. Então, não pode participar sem se batizar, mas também não pode ficar sem ser batizado e não participar da ceia. E aí conversei com ela mais um pouco, mas eu não sei se ela se batizou, mas eu tenho certeza que ela saiu dali com isso daí no coração. Falei assim, olha, agora eu vou pensar a respeito disso daí que você falou, porque isso é uma coisa muito importante. Eu falei assim, é verdade, irmão, é uma coisa importante, mas vai se batizar. A senhora já é uma bênção, é um instrumento nas mãos do Senhor, ora por pessoas, mas tem que se batizar. E voltando, e José e Maria, eles cumpriram a lei, tudo direitinho, da mesma forma que nós tentamos cumprir, mas nós temos limitações, irmãos. Muitas vezes nós temos muito pouco para oferecer para o Senhor. Às vezes nós gostaríamos de oferecer mais, mas é pouquinho. Mas o interessante é que mesmo pouquinho o Senhor recebe, irmãos. O Senhor recebe muitas vezes aquilo que para muitos pode custar, pode ser fácil, mas para a gente custa tanto. Às vezes é o nosso tempo, às vezes é a disposição, às vezes é dobrar o joelho e orar por alguém, às vezes é renunciar a muitas coisas que nós queremos em favor da obra de Deus. Me vem à memória quando Samuel ele é chamado para ungir Davi. Ele é chamado e Deus fala para ele que o reinado de Davi, de Samuel, de Saul, havia acabado. E Deus falou para ele que já havia preparado, alguém falou para Samuel que havia preparado um novo rei. E o Samuel fica preocupado, ele fala assim, mas como que eu vou ungir um novo rei? Se já existe um rei, se o rei ficar sabendo, ele vai me matar. Capítulo 16 de 1 Samuel. E aí Deus fala para ele o seguinte: pega um cordeiro, enche o vaso de azeite e vai sacrificar. O que eu entendo com essa palavra? Primeiro nós temos que ter um vaso cheio de azeite. Por quê? Porque para fazer a obra de Deus tem que ter unção do Espírito Santo e unção de Deus, porque sem unção ninguém faz. Mas quando nós estamos cheios da unção de Deus, nós temos que sacrificar, temos que ter algo para sacrificar ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, sacrificar é o nosso tempo, muitas vezes sacrificar é visitar alguém, muitas vezes sacrificar é ligar para alguém, muitas vezes sacrificar é colocar a mão no bolso e ajudar quem precisa. Sacrificar muitas vezes é renunciar ao que nós gostamos, o que nós queremos. Mas o versículo 4 em diante diz uma coisa que é importantíssima. Ele pegou o vaso, pegou o sacrifício, ele foi e obedeceu. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sem obediência. Nós temos que obedecer. Não adianta saber, não adianta entender, não adianta conhecer e não fazer. Temos que obedecer. Está debaixo da proteção, direção, palavra do Senhor. José e Maria, eles vão para o templo. E lá, eles apresentam a Jesus. Mas eles não sabiam que eles iam caminhar até lá, mas já havia gente esperando ele. O Senhor Jesus já havia falado para Simeão. Mas Simeão não sabia qual o momento. Não sabia quando. Não sabia como fazer isso. Mas uma coisa ele sabia. Ele sabia o que era ser sacerdote. O sacerdote, ele tinha que ser da linhagem de Arão, da tribo de Levi. O sacerdote não poderia andar de qualquer maneira. Tinha as vestes do sacerdote. As vestes eram diferentes. Ele não andava de forma comum, pastor Edson. Ele andava diferente. Era uma veste de linho. Não só porque era linho, mas era conforme o Senhor havia ordenado. Andar era diferente do povo. Nós entendemos que para ser sacerdote do Senhor, estar na presença do Senhor, podemos, não estou falando de usos e costumes, mas sabemos que somos diferentes. Temos que nos vestir de forma diferente, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem ciúme de quem é sacerdote, de quem é sacerdotisa do Senhor. O Espírito Santo, ele se incomoda quando nós estamos de qualquer jeito. Ele se incomoda.
Ele sabia que ser sacerdote tinha que ter uma linhagem. E o interessante também é que não bastava ser somente da linhagem de Arão. Não podia ter defeito, não podia ser corcunda, não podia ter marcas no corpo. E se nós seguíssemos isso hoje, seria diferente. Poucas pessoas poderiam se colocar na posição de sacerdote. Mas quando Jesus ele derramou o sangue dele ali na cruz do Calvário, ele apagou todas as marcas, ele cobriu todos os nossos defeitos, tudo aquilo que poderia trazer vergonha para cada um de nós foi coberto com o sangue de Jesus. Olha, Jesus ele é tão poderoso, o sangue dele é tão poderoso, que aquilo que é impuro, aquilo que trazia vergonha, aquilo que era defeituoso, o sangue dele cobre de uma tal maneira que até aquilo que era feio se torna bonito. Sabe por quê? Porque quando Samuel ele olha para os irmãos de Davi, os mais fortes, os mais belos, e ele fala assim: é esse que vai ser o rei? O Senhor fala para ele assim: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o externo, vê a beleza, vê a roupa, vê o que tem, vê o que possui, mas eu olho o que está dentro, eu olho o coração, eu olho o sentimento, eu olho o potencial, eu olho aquilo que eu posso fazer na vida da pessoa e a transformação que ela pode alcançar através do sangue do meu filho. É assim. Ser sacerdote tinha que cuidar do templo, tinha as obrigações, e ele poderia em determinado momento abrir mão dessas obrigações. Simeão, ele poderia se isentar de fazer ou de estar no templo aquele dia, podia deixar para outro. Mas sabe o dia que Deus quer te usar? Sabe o dia que o Espírito Santo toca no seu coração e fala: eu tenho algo com você? Sabe aquele dia que você acorda e fala assim: olha, eu não sei o que eu estou sentindo, mas é uma coisa tremenda, é algo diferente. Tem dia que nós estamos assim. Quando nós estamos assim, a gente quer vir para a igreja, a gente quer cantar, quer orar, quer pregar, quer fazer grandes coisas. Por quê? Porque estamos cheios de Deus. E quando nós não sentimos nada? E quando é a escala e a gente não está sentindo? E quando a gente está cansado ou com dor no corpo e a gente quer ficar em casa? Aí você fala assim: eu vou deixar para outro. Eu não vou hoje não. Eu não vou no culto de oração hoje não. Está chovendo. E é o dia que o Senhor quer ter algo com você. É o dia que o Senhor quer revelar o Salvador na sua vida. É o dia que o Senhor quer revelar o Salvador na sua família. É o dia. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus diz que o Simeão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, não importa o que você tem, o que você pode fazer, porque o que vai ser feito não é por você, é através de você. Não importa a situação que você está passando, porque crente, quando está passando por luta, quando está passando por peleja, muitas vezes nós ficamos mais ou menos como Pedro, olhamos para a fúria do vento, olhamos para o mar e começamos a afundar. Mas o Senhor ele sustenta nas mãos e segura. Amém. Salmo 29, capítulo 10, fala que o Senhor ele se assenta acima do dilúvio e ele reina com paz. Ele reina eternamente. O versículo 11 diz que ele abençoa o seu povo com paz e reina eternamente. Estou passando por uma tempestade, o dilúvio está me afligindo, porque já não é mais tempestade. Depois que passa a tempestade é dilúvio. Porque não tem aquela história, quando acontece uma coisa ruim, depois acontece a outra, e é uma série de coisas ruins. Então a tempestade ela vem, depois é o vendaval, primeiro é um vento mais forte, depois é um vendaval, depois é uma tempestade, e quando já não é mais tempestade, se torna um dilúvio, e você não tem mais o que fazer, mas a Bíblia diz que o Senhor ele se assenta acima do dilúvio, e ele reina eternamente. Ou seja, quando Noé estava ali no meio da tempestade, naquele dilúvio, acima das nuvens estava o Senhor, acima das nuvens estava o Senhor controlando, coordenando, controlando, sabendo o que ia acontecer, quantos dias e o que faria. Da mesma forma na nossa vida é assim, nós passamos por situações e todos passam, nós passamos. E há momentos que nós não sabemos o que fazer, não sabemos aonde segurar.
Mas o Senhor está acima da tempestade, o Senhor conhece. O Senhor, Ele reina. E olha, só crente, só servo de Deus, só cristão que consegue no meio da tempestade, no meio da dificuldade, ter paz. Quando a enfermidade aflige, é uma tempestade, e nós temos paz. Quando estamos sem dinheiro e não sabemos de onde tirar o recurso, é uma tempestade, às vezes é um vendaval, às vezes a coisa fica séria, mas o Senhor traz paz. E a Bíblia diz que Ele reina eternamente, e Ele abençoa o seu povo com paz. Então, em meio à dificuldade, nós podemos ter paz. O apóstolo Paulo fala que ele aprendeu a ter e não ter, a passar, a ter fartura e padecer dificuldade. E ele diz o seguinte, que em todas as coisas, ele fala, em todas as coisas, até fugiu o texto, posso todas as, como é que é? São mais que posso todas as coisas aqui. Naquele que me fortalece. Não, é esse aqui. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo nos ensina. E nós podemos, irmãos. O Simeão, ele como sacerdote, ele sabia que ele tinha que estar no templo. Ele não sabia que naquele exato momento ele veria, ele teria o contato com o Salvador. Mas ele sabia a obrigação de estar no templo. Ele sabia por que ele foi chamado. Ele conhecia o seu chamado. Ele já era idoso. E sendo idoso, eu entendo que toda a juventude dele, o Antônio Rosa, ele passou cuidando do templo, sendo zeloso da casa do Senhor, tendo cuidado com as suas vestimentas, se afastando da imundícia, se afastando do pecado, procurando obedecer à lei, procurando guardar os mandamentos do Senhor. E muitas vezes, desde jovem, mais velho, homem maduro e homem idoso, sempre com a responsabilidade no templo, e sempre entendendo que havia uma promessa na vida dele, e que o Senhor, que antes que morresse, ele viria o Salvador. E o contexto daquela situação ali em Israel era terrível. Por quê? Porque o Império Romano, ele oprimia o povo. O povo, ele já tinha vindo de 400 anos ali de opressão, de silêncio, onde nós falamos do período intertestamentário. E aí o que acontece ali no reino de Israel, já havia ali os fariseus, os saduceus, os celeiros, os zelotes. Os zelotes, eles faziam revoluções, como alguns nós vemos aí em tempos anteriores aí, movimentos de pessoas que eram contrários ao governo, fazendo motins, fazendo bagunça, se opondo, trazendo eventos com violência. Da mesma forma também era ali, só que era em nome de Deus. Os fariseus, entendendo que conhecia a lei, que a lei, guardando os mandamentos, eles estavam salvos, e eram salvos somente nisso. Eram os guardadores da lei, a herança, a linhagem de Jacó, de Abraão. E por isso eles estavam salvos, eles não estavam nem preocupados, irmãos, se haveria e se chegaria um Salvador. Porque para eles guardar o cumprimento da lei, ser somente, cumprir somente os mandamentos, o legalismo, estava tudo certo. Os saduceus já eram um povo já mais elitizado, já era mais envolvido já com a política. Então eles guardavam a lei, mas também guardavam os bons relacionamentos com o governo, as alianças de negócios. Deus, ele cuidava, ele deixou a lei, mas o Senhor, para eles, não intervinha diretamente nas coisas da terra. Era só a ordenança daquilo que estava escrito, e eles podiam caminhar da maneira que eles deveriam, que eles achavam, cumprindo algumas leis. E os celenos estavam lá no meio da montanha, separados. Eles entendiam que tudo aquilo que era do governo, tudo aquilo que era do rei, tudo aquilo que era do império, era do diabo, era amaldiçoado, era do inimigo. Então eles não podiam, eles tinham que se separar. E ali eles eram santos, separados eram santos. Se chegassem na cidade, eles podiam ser contaminados, mas fora eles eram santos, porque eles tinham contato direto com Deus. Era assim, estava na fiação, direto com Deus. Fechava o olho, é uma revelação.
Abrir o olho, uma visão. Fechar o olho, outra revelação. Então era só para eles. E só eles. E aí o que é tremendo é que o mesmo anjo Gabriel, que ele aparece para Maria, ele aparece para Isabel. E ele anuncia. Aliás, ele aparece para... Como é que chama? Zacarias. Tem hora que faz de novo, muito bom. Ele aparece para Zacarias e fala que Zacarias teria um filho. E era costume colocar o nome do pai, Zacarias. Mas ele fala o seguinte, ele vai se chamar João Batista. Da mesma forma que o Gabriel aparece para Maria e fala, ele vai se chamar Jesus. Não é José, Jesus. Para Zacarias ele fala, é João Batista. E para José, para Maria ele fala assim, não é José, é Jesus. No ventre da sua mãe, ele é cheio do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que com a saudação de Maria, Isabel, ela sente algo diferente. O menino que está no ventre fica cheio do Espírito Santo. Irmãos, é batizado com o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Simeão, o mesmo Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo aquele menino no ventre da mãe, ele nasce. E quando ele nasce, ele vai para onde? Para o deserto. E a descrição que tem é que diz que ele usava roupa com pele de animais, comia mel silvestre e gafanhotos. Uma visão que não é comum para nós. Porque imagina uma pessoa com o cabelo comprido, com a barba comprida, magrinho, porque gafanhoto não alimenta ninguém. E o mel deve colocar a glicemia lá em cima, mas dava energia para caminhar no deserto. Para caminhar no deserto dava energia. E João Batista está no deserto, ele traz uma palavra, e a palavra que ele traz é essa daqui: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando os homens iam até João Batista, que até então nós poderíamos considerar como aqueles celeiros que estavam lá separados, porque eles não podiam se misturar, e quando chegava lá eles achavam que só eles teria a salvação, só eles seriam salvos, ele traz uma mensagem diferente. Ele fala assim, não somente nós vamos ser salvos, mas arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ele já começa a trazer e já anunciar a palavra do Senhor, uma palavra de salvação. E quando os homens chegam até lá, porque muitas vezes iam para ouvir o que João Batista tinha para falar, ele falava assim, raça de víbora, filho da serpente, herança de Satanás, porque raça de víboras é filho da serpente, é herança do maligno. Você tem a natureza de Satanás, vocês são pecadores. Se arrependam que é chegado o reino dos céus. Esse João Batista estava separado. Esse João Batista, ele não vinha para a cidade. E Simeão estava no templo, como sacerdote, cuidando do templo. João Batista no deserto, Simeão no templo. O que acontece, irmãos? José e Maria, eles vão até o sacerdote. O sacerdote, desde jovem, desde rapaz, desde um homem maduro, e chegando na velhice, esperando o cumprimento de uma promessa. Quantos aqui, irmãos, nós temos promessas? Quantas promessas vocês têm? E quantos já desistiram da promessa que o Senhor fez para cada um? Quantos já esqueceram da promessa porque demorou para acontecer? Quantos já esqueceram que o Senhor pode fazer, pode cumprir a promessa, porque se não foi homem quem fez, o Senhor ele cumpre, porque quando ele fala, ele assume. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Simeão, ele sabia que essa promessa ia acontecer, ainda já com mais idade, já avançado de idade. Ele sabia que ele ainda não fecharia os olhos até ver o Salvador. E as coisas de Deus é assim: a gente espera a promessa, a gente tem a promessa, e quando a gente entende que aquilo vai acontecer, irmãos, não adianta, não precisa correr atrás da promessa. A promessa se cumpre. O Senhor ele cumpre em cada um de nós. José e Maria, eles levam no 8º dia a Jesus Cristo. E quando chega lá, ele diz, ele fala que ele já pode fechar os olhos. Agora, Senhor,
Despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e a glória para o teu povo Israel. A promessa chegou até ele. Ele avançado de idade. O cumprimento da promessa chegou até ele. O cumprimento ele chega de uma maneira tão tremenda, que aquele homem já com mais idade, já no final da sua carreira, já achando que já não ia acontecer mais nada para uma pessoa comum, já estou já avançado de idade, já não vai mais acontecer, irmãos. Pode ser no último momento. Aquilo que o Senhor prometeu na sua vida vai acontecer. A promessa que o Senhor tem para a sua vida vai acontecer. Se o Senhor prometeu que salvaria a sua família, Ele vai salvar a sua família. Se o Senhor prometeu que Ele abençoaria o seu ministério Ele vai prosperar, porque Ele não é seu, primeiro é do Senhor. Se o Senhor Ele te escolheu para fazer a diferença aqui na terra, você vai fazer a diferença. Se o Senhor ele prometeu uma porta de emprego, o Senhor vai abrir, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, que Ele fecha ninguém abre. Mas se Ele prometeu, vai acontecer. Mas de qualquer maneira, não. Porque Simeão ele era cheio do Espírito Santo. Simeão ouvia a voz do Senhor. Simeão, ele tinha a ordenança de sacerdote, ele cumpria a ordenança de sacerdote. Simeão, ele estava na posição do Senhor, ele sempre esteve na posição do Senhor, ele nunca passou, nunca saiu da posição do Senhor, ele sempre esteve no templo, ele sempre imaginou que encontraria o Senhor, o Salvador, porque havia uma promessa, e essa promessa ia acontecer aonde? No templo, e ele era zeloso no templo, não importava as pessoas, não importava a opressão de Roma, não importava, porque o amor de muitos já havia se esfriado, não importava a perseguição, mas ele estava no templo. No templo ele sacrificava, no templo ele orava, no templo ele buscava, no templo ele servia, no templo ele estava na posição onde Deus queria que ele estivesse, como sacerdote. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois geração eleita. Todos nós somos geração eleita do Senhor. Nós somos o sacerdócio real. Fomos feitos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Somos uma nação santa, povo adquirido, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor Jesus ele fez isso. E o Senhor Jesus, depois que ele é apresentado no templo, depois que passa o período do anonimato, porque todo mundo tem um período do anonimato. O apóstolo Paulo teve um período do anonimato. O apóstolo Paulo, ele teve a visão de Cristo, viu aquele clarão, ele caiu, ele ficou cego, ele recebeu uma oração. A palavra de Deus diz que ele havia sido escolhido como um vaso para sofrer por amor do nome dele. Ele não é aceito entre os judeus. Ele vai para o deserto, costura a tenda e fica em média de 10 a 13 anos esquecido, no anonimato. Jesus, ele é apresentado no templo, e depois a Bíblia não fala sobre a infância dele, sobre a mocidade dele, não fala sobre a adolescência dele, mas fala sobre o ministério dele. Porque existe um momento que a gente não aparece. Existe um momento que a gente começa a fazer as coisas, e Deus ele tem uma obra nas nossas vidas, mas essa obra nós queremos que aconteça imediato. Mas é o período do anonimato, todo mundo passa por esse período do anonimato. E eu entendo e tenho para mim que nesse período do anonimato, o apóstolo Paulo, ele fala que foi até o terceiro céu. Nós sabemos que existe um terceiro céu porque o apóstolo Paulo diz que tem. Para mim, o apóstolo Paulo, ele foi até esse terceiro céu. No anonimato, ele buscou a palavra do Senhor. E quando ele fala sobre a Santa Ceia, o que recebi do Senhor, isso mesmo vos ensino, é porque ele recebeu do Senhor, porque ele não estava com os apóstolos.
Ele não estava, o Evangelho não havia sido escrito, ele não tinha conhecimento da ceia. Mas ele fala o seguinte: o que eu aprendi com os apóstolos sobre a ceia, não, o que eu aprendi do Senhor. No anonimato eu aprendi do Senhor, no anonimato eu aprendi sobre a ceia, no anonimato eu fui até o terceiro céu e vi coisas que não dá para contar, porque não tem nada que parece aqui para poder comparar. No anonimato é onde o Senhor nos prepara, no anonimato é onde nós crescemos, no anonimato é onde nós nos fortalecemos. E depois que nós nos fortalecemos, estamos preparados, porque no anonimato, quando ninguém vê, quando ninguém dá valor, quando ninguém olha para você, quando ninguém acha que você vai para frente, quando ninguém acha que você pode fazer a diferença, aí chega o momento de aparecer. E quando chega o momento de aparecer, irmãos, todo mundo sabe, inclusive o céu. E quando chega o momento de aparecer, lembra o João Batista que estava no deserto? Ele estava no deserto. O povo ia ter com João Batista no deserto. Lá no deserto não tinha banheiro, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha microfone, mas o povo ia no deserto. Para quê? Para ouvir correção. Porque às vezes nós precisamos de correção, precisamos de uma direção, precisamos de uma palavra dura. Correção e palavra dura não mata ninguém. Mas a palavra, ela vem do nosso coração, direcionada por Deus, ela endireita os nossos caminhos, ela dá uma direção. E João Batista está ali, laço de víboras, e quando chega Jesus, aquele homem lá no meio do rio, pele de animal, barba comprida, magrinho, quando ele olha, e quando Jesus chega, ele havia tido uma experiência antes de nascer. E João, ele começa a sentir a mesma coisa. A pele começa a arrepiar, o coração começa a queimar, ele começa a sentir algo diferente. Quando ele olha assim, ele fala assim: eu já sei quem é, eu sei quem é, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que eu senti. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele chega, não falou quem era, mas João Batista sabia. E quando João Batista fala de batizar o próprio Jesus, e João Batista diz que não é digno e tem que se cumprir toda a Escritura, quando ele joga a água, quando ele imerge em Jesus, e quando Jesus se levanta, uma voz de lá de cima: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Eis o meu filho amado, em quem tem prazer. E começa o ministério de Jesus. Parece que a palavra, ela não vai se cumprir, mas faça como Simeão. Permaneça no tempo, permaneça fiel, permaneça com as vestes sacerdotais. Não importa o que está passando, não importa a luta, a tempestade, a tribulação, a dificuldade. O que importa é permanecer na promessa. Permaneça na promessa do Senhor nesta noite. Ouse permanecer na promessa do Senhor. Por quê? Porque antes de fechar os olhos, você também, eu também, nós também veremos a salvação do Senhor. Amém?